Olá com vocês, tudo bem? Vamos lá, vamos adiante. Já pega o seu livro de português, já abre aí na página 45, pausa o vídeo e depois se retorna. Enquanto isso eu vou começar a aula a partir de agora com uma poesia. Afinal de contas, o nosso tema agora é poemas. Gente, poesia de Cora Coralina. Escuto leve batida. Levanto descalça, abro a janela devagarinho. Alguém bateu? É a lua luar que quer entrar. Gente, a escrita e leitura de poemas é algo que é diferente do que a gente está acostumado. É uma escrita e leitura bem diferente, porque não tem a mesma divisão por parágrafos, a questão de pontuação muda muita coisa. É um outro universo da linguagem, né? Ela é mais dividida por versos, né? Cada linha é um verso, e aí um conjunto de versos, você tem uma estrofe. Então é uma outra divisão que é feita nos poemas, a gente já vai conversar mais adiante sobre isso em outras aulas. Mas um ponto que eu acho que é central, que é muito comum se dizer sobre os poemas, é que é algo que expressa melhor os sentimentos. Em vez de você escrever uma grande narrativa, você escreve ali uma poesia, um poema que vai mostrar para o seu leitor o sentimento, a parte do seu interior mais íntima que demonstra o sentimento que você tem, as emoções que você tem diante da vida. Certo? Então, além desse trecho, deixa eu dar. Tem outro aqui bem bacana de vocês observarem que o livro mostra, que são... Esse é um vídeo que eu não sei se vai dar para vocês verem bem, mas vamos lá. Eu acho que a imagem não fica tão bacana de vocês assistirem. Peguem o livro digital de vocês, gente. Vocês têm acesso com o código que está no livro de vocês, a Editora Moderna. E vejam que é bem bacana. São os poemas visuais. A gente vai ver alguns adiante, como por exemplo agora. Ó, esse poema visual, não em vídeo, né? Mas um poema visual como esse do Paulo Leminski, bem conhecido, esse autor brasileiro. A ideia é o cai. Ele só escreveu uma palavra cai, só que com essa ideia da queda, de cair, né? Tem um outro que é bem mais antigo, que é o ovo. Então várias palavrinhas em grego aqui que representam o ovo. Isso daqui há 2.300 anos atrás foi feito isso daqui. E tem aqui agora o tempo, esse eu vou ler com vocês. Então vamos lá. Olha como descreve a questão do tempo, do sentimento que o autor tem, o Olavo Bilac, né, que escreveu esse poema. Olha como que ele fala sobre o sentimento, a emoção dele sobre o tempo, ele se colocando como tempo. Olha lá. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, a aventura é sorte. Vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo. Formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo, sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Então, o autor se colocou como tempo
e mostrou que o tempo é algo que nunca para, que passa por cima de todos, para o tempo rapidinho, 1 século, 100 anos se passaram, todas as pessoas que viveram ali já foram embora e ele segue adiante e não tem quem escape do tempo. Então é muito interessante um autor, para descrever o tempo, fazer isso de forma poética, certo? E aqui, um ponto interessante para a gente falar sobre isso é algo que vai aparecer ali na página 44. Lá, vocês vão ver que em determinado momento vai falar sobre um eu lírico. O eu lírico é o narrador, gente. O eu lírico do poema anterior era o Olavo Bilac como tempo. Ele encarnou a personagem tempo e estava como se o tempo estivesse comunicando conosco. No poema seguinte da página 44 que vocês vão fazer, vocês vão ler lá, eu vou ler a narrativa em áudio. Depois, quando a gente estiver lá no encontro no Google Meet, vocês me falam se está bacana eu ler a história para vocês, tá? Então eu vou lá na página 44, vocês vão ver, e vai ter um exercício falando do eu lírico. O eu lírico, então, é um narrador, e a palavra lírico vem de líricos, que é um instrumento musical, a lira. Porque antigamente o poema ele estava intimamente associado a uma palavra que é cantada. Aqui não é a banda que você ouvia quando era criança lá, do lava uma mão, lava outra. A palavra cantada, nossa, que ruim essa piada. A palavra cantada é que a poesia, o poeta, ele fazia os seus poemas cantando. Depois, no século XV para cá, ou seja, 500 anos atrás, 600 anos atrás, foi se afastando a ideia do poema ser cantado e há uma atitude muito mais do poema ser declamado. A declamação é quando o poeta vai lá e declama o seu poema, ele fala o seu poema para um público. Geralmente saraus existem esse grupo de pessoas que se encontram para declamar suas poesias, seus poemas. E apesar que hoje em dia ainda tem a ideia de quando você ouve uma música, você está ouvindo um poema cantado. A própria expressão rap vem de ritmo e poesia. Ritmo e poema, você lá tá, eu estou aqui e vou rimar porque eu adoro o 5º ano e vou sempre amar. Nossa, não deu tempo para rimar muito rápido aqui. Mas o fato tem ainda uma associação do poema com a música. Só que o poema que a gente está estudando aqui agora, há um momento também onde há essa separação, onde um poema é algo que eu vou ler. Alguns alunos da sala já estão lendo alguns poemas bem bacanas. E é isso, a gente está lendo um poema, a gente não está ouvindo um poema. Quando antigamente era intimamente associada a ideia de poema à palavra lírica, a palavra cantada. O poeta estava cantando o seu poema. Então, é isso, gente. Fechou? Lá na página 47 e 48, tem uma leitura de um poema visual. Prestem atenção para vocês lerem as palavras. Os poemas visuais, eles são palavras que apresentam imagens, né? Você não só lê as palavras, mas como você vê uma imagem ali. Então vejam as imagens, mas leiam também as palavras que estão ali descritas e vejam também as biografias dos autores, principalmente na página 49. O livro de vocês às vezes mostra, né, a biografia dos autores. Do Olavo Bilac, por exemplo, tem aqui a biografia no livro do professor, tem algumas biografias, mini biografias dos autores, né, que a gente lê, para o professor, se tiver um momento, se tem tempo, ele lê essas biografias para vocês. Então, por exemplo, aqui tem a biografia na página 47, tem lá o Sérgio Caparelli. Então, tenho aqui para apresentar quem é ele. É um escritor de literatura infantil e juvenil, jornalista e professor. Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Trabalhou nos jornais Zero Hora e Folha da Manhã. Sua primeira novela juvenil foi publicada em 1979, com o título Os Meninos da Rua da Praia. Na mesma época, iniciou a carreira de professor no curso de jornalismo da PUC, lá no Rio Grande do Sul.
foi professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal, é vencedor de 4 vezes do Prêmio Jabuti e é um autor reconhecido internacionalmente. Então, legal a gente conhecer um pouco a história dessa tarefa aqui que vocês vão fazer, desse poema do Sérgio Caparelli, poema visual. Mas do Olavo Bilac também tem aqui, tem uma escola lá em São Paulo lá, chamada Olavo Bilac. É o autor do hino à bandeira nacional. O Bilac abandonou os cursos de medicina e direito para se dedicar à poesia. Além de poeta, foi jornalista, crítico e inspetor de ensino. Pertenceu à Escola Parnasiana Brasileira, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira número 15. Em 1884 publicou um soneto Nero na Gazeta de Notícias. E em 1919 lançou o livro póstumo Tarde. Quando ele morreu foi lançado esse livro. Começou a ganhar fama entre os escritores brasileiros com as poesias em 1988. É o texto de 1988. Então eu tenho aqui uma microbiografia também. Aqui tem do Paulo Leminski, aquele poema Cai. O Paulo Leminski é um escritor muito conhecido brasileiro. Eu estou lendo essas mini biografias para vocês, curtas, porque a atividade que nós faremos essa semana, vocês não precisam entregar para mim nenhum texto escrito, vocês me entregaram semana passada as brincadeiras. Essa semana não tem nenhum texto para vocês me entregarem, mas vocês vão registrar no caderno de vocês uma mini biografia, essa atividade, a atividade da página 49, e nessa mini biografia você vai apresentar o autor que você está lendo. Que livro que você está lendo em casa, você vai pegar e vai pesquisar na internet uma mini biografia para ali no máximo em 2 minutos você apresentar o autor que você está lendo, tá bom? Quem é ele, quantos livros escreveu, onde ele nasceu, alguma situação interessante da vida dele. É isso que a gente vai conversar no Google Meet. A Andriele comentou comigo que vocês gostam da ideia de corrigir no Google Meet, no encontro virtual. Mas eu quero usar, gente, o encontro virtual para apresentação de trabalhos, para a gente discutir outras ideias, para a gente conversar, ler nossas histórias, apresentar questões e a correção eu vou gravar para vocês, então assistam depois a correção dos exercícios que vão ter aqui, principalmente da página 44 até a 48. Fechou, gente? Então, no final da semana eu mando a correção para vocês. Beijo no coração aí, me encontro quinta-feira vocês.